Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR, favorito, eleito e benquisto. Meus amigos, hoje é quarta-feira, dia 13 de julho de 2022. Eu venho nessa tarde comentar, trazer também mais um fluxo de notícias e atualizações do RV-GCR a toda essa grande comunidade de pessoas inscritas no meu canal desde o início e todos esses novos irmãos que me conhecem diariamente. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Eu sempre compartilho humildemente e amorosamente, meus amigos, os links da Fundação Coopera Frater, dos programas Ecolux Pax, que são programas ecológicos, ecumênicos, holísticos, ambientais e disponíveis a todos que possam conhecer através do link que está na descrição dos meus vídeos, espacioholístico.org. Eu faço votos que todos visitem, possam colaborar, se assim estiver dentro do alcance de cada um, e também ajude a impulsionar este grande trabalho sendo desenvolvido, já em execução, em solo nacional e internacional, e também com grandes e um futuro promissor também em todo este âmbito, nas ações humanitárias. Meus amigos, eu gostaria de trazer mais uma leitura essa tarde a respeito do RV-GCR, uma leitura proveitosa que gostaria que os amigos que acompanham humildemente prestassem atenção, e aqui vou dividir algumas atualizações bem concernentes e também em todo este ambiente do RV, meus amigos, precisamos observar diversos cenários. Principalmente os cenários políticos, os cenários do mercado de ações, os cenários financeiros, que financeiro refere-se a toda essa posição de ações, também do mercado de ações e Forex. Então, deve ser observado tudo isso, E estamos diante de algumas empresas, e algumas instituições do mundo, aí eu venho comentando algumas instituições em alguns desses meus relatos, que são tirados de toda essa grande inteligência que eu reúno, e certamente algumas empresas, que comandam o cenário global e comandam em uma escala pouco conhecida pelas pessoas, mas hoje, por exemplo, se eu citasse para vocês o que vocês diriam se eu perguntasse qual é a maior empresa do mundo, atualmente, sem recorrer à inteligência artificial do Google, meus amigos, alguns de nós ficaríamos perdidos. Mas eu tenho total consciência hoje, de que a BlackRock ela é uma empresa que está vinculada em todo o setor financeiro, está vinculada praticamente em 98% das empresas de todo o mundo, já calculadas aí em mais de 5.800 empresas em que a BlackRock está, é uma das acionistas. Essa empresa, gente, é uma associação, se eu não me engano é o Lawrence, um dos caras que começaram meio que com esse sistema gigantesco de Ponzi, que ocasionou a crise de 2008 e 2009, onde ele mesmo construiu esse sistema que foi levado a uma crise em 2008 e 2009, ele voltou e consertou isso dentro de um outro esquema, gente? Então, essa empresa BlackRock, ela está em todas as empresas do mundo. E ela está também promovendo movimentos, na verdade. Eu cito isso porque nós vemos aí os mais atuais, Klaus Schwab, Soros, Gates e todos esses caras, e principalmente o Klaus, porque o presidente do Fórum Econômico Mundial, porque ele é, na minha humilde opinião, um testa de ferro. Quem está por trás disso são os donos da BlackRock, que movimentam mais de 50 trilhões de dólares, isso é o que eles
ainda você vai pesquisar na Wikipédia, diz que eles têm 10 trilhões de dólares só, e vocês podem verificar que essas quantias trilionárias já estão muito maiores do que qualquer outra empresa, qualquer outra entidade no mundo. Mas, né, eu, com a minha humilde sagacidade também, entendo que eles já manipulam mais de 50 trilhões no mercado atual. Né? E isso só dentro do mercado. Quem dirá dentro dos governos, e principalmente dentro do governo dos Estados Unidos. Né? Então, órgãos como talvez o Fórum Econômico e alguns outros, né, eles sejam só, né, as pequenas pistas, né, para que nós cheguemos às verdadeiras elites que controlam o mundo. E a BlackRock, né, a Blackstate e algumas outras aí dentro de todo este grupo de elites, né, controlam o resto do dinheiro que tem no mundo, controlam também o sistema financeiro, controlam os mercados, são capazes de provocar crises no mercado e consertá-las, porque já fizeram isso em 2008, porque não fariam agora? E eles estão tentando, sim, apoiar o sistema financeiro e agredir essa objetividade que é do sistema quanto, né, que é o que ambos os lados da mídia, né, tanto o que a BlackRock faz quanto o que todos esses partidos, White Hats, Aliança Global, Aliança da Terra, faz por toda a humanidade, não é, nem na mídia não fala. É porque isso eu acredito que seja manipulação, meus amigos. Mas, de certa forma, essas empresas elas já estão dando os indícios, né, de que elas vão quebrar, junto com muitas startups, junto com muitas outras empresas que lidam com os setores da construção que não expandiram, né, que estão tirando dinheiro de alguns outros setores e, né, não está fazendo um dinheiro empregável, né, para as pessoas, para com a população. E outros setores da economia também estão sendo fragilizados por conta de toda essa discrepância e desnível existente, meus amigos. Bom, é um humilde pensamento que eu gostaria de compartilhar com vocês, que estamos, né, diante de toda essa recessão novamente, assim como foi em 2008, e eles consertaram, né, aquela grande lacuna que fizeram, né, entre a briga de todas essas elites por poder, consertaram novamente, né, deram um posicionamento, e agora eles tentam fazer a mesma coisa com o sistema, manipulando, só que existe já uma intervenção, né, é o que eu imagino. E dessa forma eles estão fora de todo o mercado global financeiro, eles ainda têm o controle, né, não vamos dizer que acredito que é ignorância também pensar da nossa parte, que eles ainda não têm, que as elites ainda não têm algum controle, porque eles têm algum controle ainda nessa atual circunstância. Se não tivessem, isso já teria sido lançado, né? Então, todas essas neutralidades também eu procuro explorar nesses contextos de leitura que eu trago, meus amigos. E indo ao encontro de todas essas informações e dividindo essa opinião referente que o mundo é controlado por elites, né? Inclusive, gente, a BlackRock, né, ela é acionista de todos os meios de mídia que existem no mundo, ela é acionista de todas as empresas que existem no mundo, as maiores empresas, eu vou citar para vocês, Globo, tudo, né? McDonald's, Coca-Cola, CNN, que mais? Netshoes, Centaur, com empresas como essa, né? Amazon, se eu não me engano, a BlackRock não está na Tesla, né, gente? Mas há nem na Starlink, nem em nenhum desses programas de hoje em dia de financiamento de tecnologia existente, né, que esteja alinhado com os White Hats também, que é uma grande aliança militar aqui na Terra, explorando o mundo todo também em segurança cibernética, em segurança militar, né? E tudo isso existe, meus amigos. É uma humilde visão que eu gostaria de compartilhar aqui com os amigos.
e dizer que órgãos, né, como o Fórum Econômico Mundial são, na verdade, a testa de ferro, o peão do tabuleiro do xadrez, para ser bem mais específico, né, para que cheguem, né, a organizações tipo a BlackRock e as outras corruptas, né, que invadem o sistema financeiro, detêm o controle de todos os governos, detêm o controle do sistema financeiro e podem provocar o caos, né, como já estão provocando. E tudo isso pode ser um movimento armado e um plano, né, que eles estejam fazendo para conseguir atingir o seu objetivo, que dentro desse grande tabuleiro de xadrez já foi perdido, né, gente? Então, às vezes esses planos finais dele visam atingir mais peças, mas não, eles não vão ter êxito. Eu também penso assim, né? E é uma humilde visão que eu gostaria de compartilhar, né? E assim, eu também, referente a tudo isso e todos os contatos de libertação dessas operações e inteligência que cerca, né, trouxe algumas coisas aqui e gostaria de dividir com vocês. Nosso contato de inteligência militar está confirmando várias fontes relatando que na tarde de ontem, a liberação final dos pagamentos de títulos disse ter sido divulgada pelo Departamento de Operações e Defesa e o Tesouro dos Estados Unidos. Foi a liberação para o resto dos títulos a serem pagos, iniciando a liberação e start e final de toda a liquidez para todos os níveis daqui para frente, que vai nos alcançar em breve com notificações Tier 4B. Uma fonte relatou também, e nosso cara confirmou, que há uma grande porcentagem de German Bonds verificados e muito mais do que pensamos. O dinheiro está sendo finalmente transferido da área de Zurique para outros centros de redenção nos Estados Unidos da América. Provavelmente entre quinta e sexta-feira, o nível 4B pode receber as notificações oficiais por e-mail. Grandes resgates e anúncios são prometidos para julho e agosto. O nível do público em geral ainda está programado para dar início após o Tier 4B. Tudo parece ótimo. O dinheiro continua se movendo entre os sistemas de adesão. Nosso contato militar confirmou também que o Departamento de Defesa e o Tesouro dos Estados Unidos da América divulgaram que estes pagamentos de títulos para o pagamento de liquidez, liberação e start estão acontecendo em níveis que incluem as notificações do nível 4B. Uma fonte relatou que o dinheiro está finalmente sendo transferido, enquanto estão verificando essas transações. Os pagamentos são esperados ainda esta semana em todo o mundo, a partir de quarta, quinta e sexta-feira, novas regras de comunicação sobre paymasters, consultores e intermediários. Neste momento, o mundo todo está em posição. Várias pessoas esperando que este dinheiro comece desta tarde para amanhã. Eles esperam que os títulos sejam pagos nos próximos 5 dias. Muitos que detêm bônus estão otimistas com a ideia. Vários paymasters disseram ter novos protocolos para agilizar o sistema de pagamento, downline, downstream, o pessoal abaixo deles. Parece que estamos em uma boa situação. Estamos também esperando o lado bancário dizer quando eles esperam que isso acabe. Sempre há um bom dia para os sonhos se tornarem realidade. O pessoal de Zurique ainda aguarda uma comunicação. Hoje foi um dia que foi um sucesso e eles sabem que será o primeiro momento possível. Ninguém está realmente esperando que seja certo. Eles estão esperançosos e estão sendo informados de que os títulos começarão na quinta-feira à noite. Eles têm grandes expectativas para amanhã. Novamente, muita papelada foi feita.
Ninguém recebeu autorização para gastar dinheiro. Reno continua em silêncio, estão fazendo um bom trabalho em ficar quietos. Ouvimos que uma quantidade enorme de coisas acontecerão em agosto, começando nos próximos dias. Bom, meus amigos, estamos aí, né, diante das últimas informações da inteligência e fazendo um grande complemento a todos esses eventos, né, e todas essas manipulações de mercado que estão verdadeiramente caindo e ainda muita confusão, muita coisa. E eu acredito que ainda não chegamos a uma recessão propriamente como eu acredito, o grande crash de mercado. Ainda não chegamos. Eu espero ainda que as coisas possam, por incrível que pareça, não é nenhuma questão de pessimismo ou otimismo, meus amigos, mas eu ainda espero que antes de melhorar as coisas piorem mais um pouco. Ainda os governos estão fazendo estratégias que está ligeiramente controlando os gastos de seu país, e o Brasil é um deles. Existem outros governos, como o governo do Sri Lanka, né, que está em pé de guerra, e várias outras nações do mundo também, que nem são noticiadas pela mídia. Bom, nós estamos fazendo parte de um grande movimento, meus amigos, e pessoas, né, como vimos a mídia globalista trazer aí o governo do Sri Lanka, essas pessoas estão se rebelando contra seus governos e algumas coisas, e ainda em alguns países que têm autorização com isso, em que os governos não mandam certamente nos exércitos, né, para colocar a polícia nas ruas, para reprimir as pessoas, ou praticar algum tipo de terrorismo, como é feito no Oriente Médio e ainda é feito, e a mídia também não noticia, porque isso não dá muita audiência, né? Mas é um grande movimento de supressão lá contra as mulheres, contra crianças, e uma coisa que eles têm impregnada a uma ideologia religiosa também. Bom, meus amigos, eu comento sobre tudo isso porque há um caos danado no mundo todo, né? E não há como pensar e ser tão otimista com os próximos dias que tendem a piorar antes de melhorar, né? E algumas intervenções possíveis na escala planetária. Acredito que algo que envolva muito a nossa fé será nos mostrado e nos dirigido, né? Porque isso sempre foi, em uma visão cristã, comentado, né? É um tipo de intervenção que eu aguardo e espero ansiosamente também, e aguardamos dias melhores após os dias piores, pois como eu estava dizendo, né, ainda os governos ainda conseguem manipular algumas questões dos preços e outras coisas, não fazem mais por conta de uma grande corrupção, mas poderiam estar fazendo, e ainda conseguem, através desses meios articulados, fornecer um pouco mais de frouxidade, né? Nem sei se afrouxar um pouco mais essa corda que está no pescoço de cada um de nós. E assim, meus amigos, acredito que o grande crash, a grande recessão que tornará o sistema financeiro totalmente validado e novo, e o botão de start também possa acontecer nesse período, né? Nesse período, então teríamos, né, todo o desembolso e desses programas e fundos, e são coisas que certamente estão próximas de se acontecer. Chuto eu que acredito mesmo que possa acontecer esse ano de 2022. Estamos em julho, mais da metade do ano já se foi, mas ainda acredito em meses como julho e agosto, são muito comentados e estão sendo comentados a cada dia, né? Deixa eu ver, meus amigos, aqui, certamente eu tenho mais uma nota aqui para compartilhar, né? Os americanos, na política e na mídia, ainda não entendem o pano de fundo da anexação da Ucrânia historicamente e facilmente explicada. A Ucrânia é a pátria e a Rússia é a pátria, historicamente, sempre a ser vista em conjunto,
não separadamente. Estamos falando dos pacíficos eslavos e dades. Se isso fosse deixado separado, haveria conflitos posteriores que não poderiam ser mais esclarecidos no QFS. Portanto, a aliança provavelmente concordou aqui. No entanto, o assunto é muito mais complicado do que posso resumir. Mas os patifes assassinos, do outro lado, não querem entender nada. Eles apenas fazem barulho, em última análise agindo embaraçosamente de ambos os lados, à custa dos cidadãos e contribuintes. Há também cada vez mais mortos, americanos presos, milhares de militares especiais. Responsabilidade, pesquisa militar, bactérias, gases de pulverização, experimentos humanos, tráficos de órgãos, pragas de mosquitos, pandemias atuais, pestes suínas, etc. Um mundo de trabalho em mais de 30 laboratórios ou mais, em instalações ocultas dentro da Ucrânia, que não são abordados na Europa, exceto na mídia de rede. Muita coisa acontecendo lá. Isso foi deliberadamente colocado em muitas cidades da Ucrânia para ofender. Claro, também é muito perigoso para os europeus, mas eles são muito estúpidos para entender o que está acontecendo. União Europeia e Europa caminham para trás como um trapo molhado e só parece mais confusa, equivocada e envergonhada por sair com todas as fraquezas. Porque agora está chegando aos negócios. Há comprovadamente mais e mais mortes por causa da atual patologia. Questões de seguro e responsabilidade e pessoas agredidas têm que atuar desnecessariamente. Há interesses em ingressar nos países BRICS, que funcionam muito melhor. Isso é novo. O Conselho da Europa também poderia oferecer mais do que antes e teria uma imagem melhor do que a União Europeia, porque então a construção Clube União Europeia teria que ser mudada ou fechada. A OTAN na Europa com a Europa de qualquer maneira. Não é mais necessário no QFS. Os armamentos são apenas os custos que o povo tem que arcar. E eles não conseguirão mais nada neste novo paradigma. Em um mundo onde tudo gira em torno de regiões e a ordem prevalece. Há rumores em círculos bem informados de que a Alemanha pode ser o primeiro país a sair dos sistemas europeus desatualizados e ingressar no sistema global de moeda digital dos países BRICS, russos, chineses, apoiados pelo QFS. A Áustria, imediatamente. Por que é tão comum? Vocês conhecem. Existem também regiões como Holanda, Hungria, Polônia, Romênia, Bulgária, Grécia, Itália, Espanha. De qualquer forma, as elites patrióticas, como os White Hats, mostram interesse nos círculos influentes do modelo. Na verdade, existem várias pistas ocultas de uma possível adesão de alguns estados europeus à comunidade BRICS. Não é tão absurdo, embora algumas elites austeras tenham que ir para serem impedidos de votar. Se você considerar que todas as ordens são tomadas por quem está nos bastidores, de qualquer maneira, é que algumas delas já foram revertidas pelos White Hats. Isso não é tão absurdo. O grupo Soros-CH, também está oscilando, porque os fundos provavelmente acabarão. A nobreza do casar vermelho se retira e vai para o universo. Eles não se importam mais com o povo. Por isso foi sugerido várias vezes isso na Intel desde 2015. Assim que os políticos das elites são deixados, eles vão ter que tomar as piores decisões. De qualquer forma, uma adesão dos países da União Europeia significa uma implementação imediata de nosso RV junto com os países do BRICS.
Os Estados Unidos terão que seguir o exemplo imediatamente ou perecerão, e o QFS tomará conta de todo o sistema, excluindo de vez o SWIFT. Para que sejamos claros, o QFS é atualmente a única possibilidade, enquanto houver um sistema monetário, para trazer uma ordem lastreada em ouro para a vida econômica e cultural da Terra. De qualquer forma, o atual sistema Fiat Money é coisa do passado e também se tornou obsoleto para o Estado profundo, inclusive Klaus Schwab, então eles têm que partir. Essa transferência deve ocorrer em julho de 2022. Como sabemos de fontes bem informadas, os White Hats agora querem pisar no acelerador. Eles estão ajudando sempre que possível, e os militares da aliança estão estacionados em todos os lugares e estão garantindo a mudança do paradigma. Todos querem seguir o plano do Criador, e a única questão é como e por quanto tempo antes deles começarem. Bom, meus amigos, foi uma última nota, né, que eu queria trazer nessa tarde. Não há mais o que acrescentar, né? Nós vemos aí que essas elites e essas grandes paredes como testas de ferro, né, estão caindo, e haverá um momento nessa perca, né, desse jogo de xadrez, para quem joga, vai atingir o rei que está sobre o adversário e sobre todas essas elites, né? Bom, meus amigos, eu acredito que estamos, né, encaminhando para que tudo seja concluído. É o que eu posso trazer em cooperatividade e acreditando em uma linha de raciocínio que explora sempre a esperança, o otimismo, pois eu sou uma pessoa esperançosa e otimista. Acredito que o mundo vai tomar alguns caminhos e alguns percalços, né, até termos isso, e que tudo isso é uma sequência de acontecimentos que já começou. E eu volto mais tarde com novidades. Os irmãos que quiserem voltar, sejam sempre muito bem-vindos. Muito obrigado pela companhia, presença e visita. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz, é o infinito e além. E sempre além, meus amigos. Fiquem com Deus. Até mais tarde. Tchau, tchau.